Oi pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Nós vamos estar falando sobre geografia. Não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever no canal, para que você possa receber a notificação, o sininho, de que eu estou publicando um novo vídeo sobre determinada disciplina ou conteúdo, tá bom? Aqui nós vamos estar estudando basicamente sobre a população do Brasil, e aí falando sobre como são os brasileiros, o envelhecimento da população aqui no país, o Brasil em cor e raça e a distribuição da população aqui no país, tá bom? Bom, vamos falar sobre a população do Brasil ou do país, né? O Brasil é um dos países mais populosos do continente americano, ou seja, do continente das Américas, né? Como os Estados Unidos, mas nós vamos falar sobre o tema Brasil. A contagem da população é feita pelo IBGE. O que é essa sigla IBGE? I de Instituto, B de Brasileiro, G de Geografia e E de Estatística. Estatística é probabilidade, chances, né? Uma previsão, né? Então, e aí, a contagem feita pelo IBGE é através do censo demográfico. E o que é o censo demográfico? O censo demográfico é realizado com famílias de alguns lugares. São pessoas que entrevistam nas casas dessas famílias o grau de parentesco, a renda familiar, o grau de instrução, quantidade de filhos, sexo, religiosidade, entre outras. Então, o IBGE, que é o instituto que faz essa divulgação, acontece de 10 em 10 anos e ele faz essa contagem da população brasileira através desse censo demográfico, que é essa pesquisa, essa entrevista, essa investigação. Muito bem. Então, olha só, aqui eu consigo ver claramente através do estudo do IBGE, que iniciou em 1950 até os tempos atuais, que é de 2020, a população brasileira ela vem aumentando, tá vendo? Ó, aí ela adquire um pico em 2050, numa projeção, numa estimativa do IBGE, né, do Censo Demográfico, e em 2100 a partir daqui começa a cair, né? Então, como a gente viu, a população brasileira ela vem aumentando, ela cresce em um determinado local, né? E por que isso acontece? Porque é quando nascem mais pessoas do que morrem. Esse crescimento populacional é chamado de crescimento natural ou vegetativo, que também é medido através da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. A taxa de natalidade é a quantidade, o número de crianças que nascem vivas no período de um ano. E a mortalidade é o número de pessoas que morrem nesse mesmo período e local, tá? Que foi feita a pesquisa, por exemplo. Então, qual a importância da realização do censo demográfico? É que através desses dados coletados, os governos planejam ações políticas e públicas voltadas para a saúde, educação, segurança, entre outros, para atender às necessidades da população e para diversas empresas fazerem investimentos. Por exemplo, se a minha população, naquele determinado período que saiu a informação do IBGE, for maior para jovens, então eu tenho que fazer um investimento maior o quê? Na educação, na saúde. Agora, se for para idosos, né? Se a população estivesse maior, mais numerosa nos idosos, eu tenho que fazer mais investimento em saúde, na aposentadoria, né, que é o dinheiro que os idosos recebem do governo por não estarem trabalhando mais, né, por exemplo. Então, quais são esses dados levantados na entrevista do censo? O que se pergunta lá? Como a gente já falou anteriormente, quanto ganha, se estuda, se é casado ou solteiro, se trabalha, se tem filhos, idade, sexo, religiosidade. Então, olha aqui, por exemplo, a gente está vendo aqui uma situação de uma pessoa entrevistando a outra, ó, essa pessoa de jaleco azul aqui é que está fazendo a entrevista com um morador sobre dados do censo demográfico, tá bom? Bom, então, como são os brasileiros, né? No Brasil, há mais adultos do que jovens e idosos. No país, então, as famílias têm diminuído aqui no Brasil, né? Por quê? É cada vez mais comum as famílias com um ou dois filhos, sendo que antigamente tinham-se mais filhos, né?
E por que está acontecendo tudo isso? Porque a gente tem um avanço na tecnologia, na infraestrutura, no tratamento de água e esgoto, na saúde, com o surgimento das vacinas, de remédios, de tratamentos médicos, né? E aí, isso tudo faz com que a qualidade de vida das pessoas melhore e a vida das pessoas aumentam. Então, elas viverão mais, né? Por exemplo. Então, por exemplo, a esperança de vida ao nascer dos brasileiros vem aumentando a cada período. Olha só, aqui no Brasil, em 1940, a esperança de vida dos brasileiros era até no máximo 42 anos. Hoje, né, medidos, na verdade hoje não, até o ano de 2000, que é o que a gente tem a informação, a expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer era 70 anos. Então tá aumentando, tá vendo? A pessoa vivia até 42, agora em 2000 até 70. Então, a gente vê que faz com que a esperança de vida aumente devido aos investimentos que é feito na população, pelos políticos e pelas empresas, e aí faz com que a população do país, ao longo do tempo, seja de pessoas mais idosas do que adultos, como a gente viu. Ó, aqui era considerado adulto, ela vem se tornando a população maior, mais idosa, tá? Então, isso daí ocorre o seguinte fenômeno, que é chamado de envelhecimento da população. Então, o envelhecimento da população brasileira no passado era considerado jovem, né? Como que era no passado? Pessoas de 0 a 19 anos eram as mais numerosas. Em 2010 e atualmente, o país é considerado como a população maior, como sendo adulta. É a população com idade entre 20 e 59 anos. Para os próximos anos, a tendência é para que a população seja mais idosa, pelos mesmos motivos que a gente já explicou anteriormente, né? Os investimentos que a gente vem fazendo, a melhora na qualidade de vida, a infraestrutura. Então, para os próximos anos, a população mais numerosa será a idosa do que a adulta e jovem, como é atualmente. Os setores que são feitos investimentos muda conforme o perfil etário da população. O perfil etário da população antes era jovem, agora atualmente é adulto e para os próximos anos vão ser idosos. Então, por exemplo, a população jovem, quando ela é mais numerosa, os investimentos vêm mais voltados para a educação e na saúde da criança. Agora, a população mudando de idosa, né, como sendo a mais numerosa, os investimentos, como a gente falou, vêm para a aposentadoria e para a saúde do idoso, né? Por quê? Porque ao envelhecermos, a gente tem dificuldades para a locomoção, de comunicação, as falhas de memória, a gente precisa do auxílio de outras pessoas para exercer as atividades diárias, né? As pessoas idosas. Então é importante que os governantes proponham serviços de qualidade para a população dessa faixa etária, que são os idosos, além do lazer, do trabalho e do estudo, que é o convencional para atender toda a população, porque eles têm que dar também, os governantes, a qualidade de vida para toda a população, mas ainda maior um investimento maior para onde a população é mais numerosa, tá? Então, olha aqui, por exemplo, aqui ilustrando os exercícios ou algumas atividades voltadas para a pessoa da terceira idade ou os idosos, tá bom? Vamos falar agora também sobre Brasil em cor e raça. As cores e raças que mais se destacam entre 2000 a 2010 é branca e parda. Em 2010, mais para branca do que para a parda, né? Mas ambos têm uma grande participação. As pessoas que se declaram pardas aumentaram em relação às brancas que diminuíram no mesmo período. Então, olha só, aqui eu tenho um gráfico que mostra claramente, né, aqui todas os tipos de raça e cor, né, as 5 opções, que é indígena, parda, amarela, preta e branca. Quer dizer, as pessoas se consideram desta forma. Então, percebe que o azulzinho é 2000 e o verde é 2010. De 2000 para 2010, o branco diminuiu comparado com o pardo, que cresceu e ganhou espaço, tá bom?
Falando agora sobre a distribuição da população brasileira, a maior concentração da população brasileira, ela está voltada mais para o litoral e nas capitais do estado. Como que isso se justifica? Bom, está explicado pelo processo de colonização do país, que começou no litoral, né? Mas daí, depois, as diferentes atividades políticas e econômicas nas capitais dos estados é que acabou favorecendo as concentrações, além do litoral, nas capitais e nessas cidades, né, das capitais. Então, olha aqui, eu consigo ver claramente, aqui tem um mapa do Brasil, né, distribuição da população, eu percebo que está muito concentrada aqui nessa parte litorânea, ó, e especificamente algumas capitais, tá vendo, ó? Né? Justamente por causa dessas diferentes atividades políticas e econômicas nessas capitais, tá? Eu queria fazer uma observação também, quais as cidades mais populosas do Brasil. Ela se destaca, por exemplo, como Guarulhos é a primeira cidade mais populosa sem ser capital, por exemplo, né? Tem Campinas, tem também São Bernardo, Santo André, além da própria São Paulo, por exemplo, tá? Aqui a gente está falando de algumas cidades, tá? Dentro de algumas capitais. Bom, vale a pena aqui também a gente mostrar, né? Que também a maior parte da população que vive nos municípios, elas estão também localizadas no litoral, né? Então, olha aqui, eu tenho à direita mostrando uma fotografia da Mata Atlântica e à esquerda mostrando uma cidade que é de São Sebastião, tá? Tirado aqui em 2018, essa imagem, tá bom? Queria reforçar também com vocês que com o aumento da esperança de vida, a tendência para os próximos anos é que a população idosa seja a mais numerosa, que por causa da história de ocupação e das atividades econômicas do Brasil, a população se concentra próxima ao litoral e também nas capitais de alguns estados. E no Brasil, havia mais de 190 milhões de habitantes em 2010. Quanto que é o tamanho dessa população? Tá bom, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tenham um bom estudo e até mais.